plástico dentro do nosso sangue, dentro do nosso organismo. Nós estamos todos contaminados. A paixão pelo conhecimento é fundamental, é primordial para você conduzir pessoas por um museu. Esse é o painel Luas. Nesse painel Luas, a gente faz um comparativo da água que existe fora do planeta Terra, né? Nós temos muito mais água fora do planeta Terra do que dentro, né? Do que aqui. E aí, no painel Lua, tem pouquinha água, né? Por enquanto, as descobertas são de 2021, as descobertas da NASA mais recentes, e ainda conseguiram prospectar pouca água. Mas a gente tem luas como Ganimedes, como Europa, que são luas que têm muita água, muito mais água do que a Terra. Porém, é muito longe daqui. É muito difícil buscar, fica muito mais fácil cuidar da água que nós temos hoje. Porque nós nem somente porque seria a tecnologia para extrair essa água, para trazer essa água, seria muito difícil, mas a distância é algo absurdo. Inimaginável, né? Então, isso tudo, com a tecnologia que nós temos hoje, é impensável. Mas contar que existe água fora do planeta Terra, essas luas aí estão colocadas numa parte que a gente chama a origem da água, porque o museu conta como a água começou. E a água veio trazida dentro eram micropartículas de água dentro de pequenas pedrinhas, meteoros, meteoritos que vinham e batiam na Terra e ficavam na Terra, e isso foi engrossando esse caldo, né? Porque elas estavam lá dentro. E aí elas foram se misturando, tudo isso era com muita violência, né? Porque a formação do universo, a formação dos Força, planetas, né? Força. era coisa muito forte e violenta. Então, a Terra foi sendo acrescida de massa e dentro dessas partículas havia água. No interior da Terra também se formava água que depois, pelo calor, evaporou e veio para a superfície, até que começaram a se formar os grandes oceanos, enquanto a Terra, mas tudo muito quente, ainda não havia atmosfera, depois se fez a atmosfera. Então, toda essa história da formação do nosso planeta e de como a água chegou até aqui ou se formou aqui dentro, tudo isso a gente mostra para contar como é uma história épica, né? O planeta tem 4,5 bilhões de anos, então é uma história épica de 4,5 bilhões de anos que a gente, em alguns séculos, na verdade, mais a partir do século XX, então, em um século e um pouquinho, a gente está patrocinando uma destruição absurda daquilo que a natureza levou bilhões de anos para fazer. A água é energia. Então, é nessa parte que a gente mostra o poder da água como gerador de energia. Então, tem uma série de televisões juntas que passam um filme. Nesse filme, sem uma palavra, você compreende como nasce a energia elétrica gerada a partir da matriz água e como essa energia está na nossa vida do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, em todos os momentos da nossa vida, até enquanto a gente está dormindo, porque quando a gente está dormindo, há hospitais, por exemplo, funcionando com aparelhos ligados que, se não fosse energia elétrica, essas pessoas iriam perecer, iriam morrer. Tem gente que depende desses aparelhos, né? Muita coisa precisa ficar ligada.
E então, mesmo quando a gente está dormindo 24 horas por dia, a gente depende da energia elétrica. A gente está dormindo e as coisas dentro da nossa casa, dentro do refrigerador, dentro do freezer, estão todas lá mantidas e preservadas. Como nós já nascemos num período em que tudo isso acontecia, é difícil pensar como era antes. Era dificílimo, né? Como você conservava os alimentos, e tudo isso a gente pode fazer porque tem energia elétrica. O Brasil conta com 65,2% da sua matriz elétrica é feito por hidrelétricas. A gente conta a história da Terra, sempre lembrando da perspectiva água, mas a gente conta a história da Terra como todos os grandes livros da área da geologia contam. Qual é o nosso pulo do gato? A gente busca sempre que possível trazer exemplos para o Paraná e o Brasil. Então, em algum momento ali, até para onde o meu dedo está apontando, tem um animal chamado Mesosaurus que está ali. Esse animalzinho foi encontrado, o fóssil dele no Paraná e também na África, na mesma latitude. Esse animal prova a deriva continental, que antes os continentes eram ligados e ele foi encontrado aqui. Quando a gente fala dos dinossauros, a gente traz o exemplo do Vespersaurus paranaensis, que é um dinossauro encontrado aqui, na nossa Terra, né? Quando a gente fala do maior derramamento basáltico que já ocorreu no nosso planeta em todos os tempos, que mudou a feição de partes da Terra, a gente mostra as cataratas do Iguaçu, que são uma representação desse derramamento. Quando a gente fala que partes continentais no passado, 300, 400, 500, 700 milhões de anos atrás, eram fundos de oceanos rasos, que depois, quando as placas continentais se inclinavam, essa água escorria como um pires, que você vira e sai a água. E depois o terreno se ajeita, basta você ir à Vila Velha e você está em cima de um antigo oceano. Os nossos arenitos de Vila Velha nada mais são do que produto de um antigo oceano. Então, quando você traz, Bernadette, a ciência para perto das pessoas e mostra na vida real como a coisa funciona, isso gera encantamento. É uma outra maneira de você contar a história. Essa menina abriu uma gavetinha de um painel que se chama Painel Florestas. Por quê? Esse é outro pulo do gato do nosso projeto, do nosso Museu Planeta Água. A gente mostra no Museu Planeta Água que a água que nós bebemos vem das florestas. Sem as florestas não existe água para beber. É esse processo, é esse ciclo que alimenta os nossos rios e que nos dá água para beber. Nós escolhemos no painel Florestas retratar a maior floresta do mundo, que é a mais importante floresta do mundo, que é a floresta amazônica, e nós escolhemos uma árvore que se chama sumaúma para ser o grande centro desse painel. Então, a gente mostra naquela árvore ali todos os animais que transitam na copa, no solo, no tronco, nos galhos. Então, a gente mostra todo um ecossistema riquíssimo em apenas uma árvore. E mostra que a sumaúma ela é tão poderosa que ela tem 70 metros para cima e 60 metros para baixo. Uau. E ela vai lá embaixo, no lençol freático mais profundo, e capta água. E é a inteligência das plantas, a inteligência da natureza é tão sensacional que em períodos em que ao redor da sumaúma existe seca, falta chuva,
ela precisa das outras plantas para continuar vivendo e daquele ecossistema, mas ela traz água dentro dela. E o que ela faz? Ela estoura as próprias raízes superficiais e libera 1000 litros de água em volta dela, para que todas as outras plantas tenham água. E depois ela continua puxando, reconstitui as raízes. Então, essa é uma história fabulosa. Nós mostramos, inclusive, lá no Museu Planeta Água, o ciclo dos rios voadores, que é uma abordagem muito moderna, né? Nós mostramos, e ela é toda referenciada cientificamente por cientistas brasileiros. O Carlos Nobre é o grande defensor desse projeto, ele conta essa história lindamente, e nós mostramos lá em um painel. A gente conta que as águas superficiais são trazidas, as águas quentes vêm da África até a costa brasileira, trazidas pelas correntes marinhas. Na nossa costa há uma evaporação, o continente puxa esse vapor para dentro, e ali onde ele entra, na altura da Amazônia, já está ocorrendo em movimento a troca daquela água que as árvores capturaram e a umidade, soltam, né? O vapor soltam como umidade das folhas. Então, aquilo tudo se junta, o vapor da floresta com o vapor que vem dos oceanos, e vem um ciclo contínuo. Chove, evapora, chove, evapora, chove, evapora. E esse ciclo ocorre de leste, aonde nós temos o oceano, a oeste. Quando a gente chega na altura, né, dos Andes, a Cordilheira dos Andes, que tem 4.000 metros de altura, em média, tem áreas mais altas, ela volta. Aquela massa de vapor não consegue passar. Então, ela faz um S para baixo. E vem chover aonde? Eu sempre brinco, vem chover no PIB brasileiro. O PIB brasileiro, que se orgulha de gerar tanto dinheiro e riqueza, depende da água que vem da Amazônia. Essa água toda que foi gerada nesse esforço da natureza e que é trazida, desviada pelos Andes, para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul, essa água é primordial para nós. Por isso, se nós desmatarmos a Amazônia, nós vamos ficar sem água. Se não fosse a Amazônia, não haveria água nem na Argentina, nem no Uruguai, nem em partes da Bolívia, do Peru. Nós precisamos dessa água, os latino-americanos, os sul-americanos, me perdoe, precisam dessa água. E o Brasil vai empobrecer se não tiver essa água. Em cima da parte terrestre, tem várias palavras escritas, e essas palavras são nomes de rios que ocorrem naqueles lugares. Ah, que lindo! Para mostrar que até a parte da terra, que é terra, é água. Porque a parte terrestre é coberta de água, como se fossem veias, né? Como se fossem veias de um corpo. E esse globo, ele tem mais ou menos, meio globo tem cerca de 3 metros de altura. Na frente dele tem uma série de esferinhas, e a pessoa lê no chão uma informação que diz assim: se a Terra fosse desse tamanho, toda a água salgada do mundo estaria aqui. Aí tem um globo de água salgada. Toda a água dos aquíferos subterrâneos estaria aqui. Tem o globo dos aquíferos subterrâneos. Sim. Todos os rios aéreos, todas as nuvens estariam aqui. É um mini globinho. E toda a água potável da Terra estaria aqui. É menor que uma bola de gude. Menor. É assim, de pequenininha. E se você for olhar naquela bolinha, a metade dela está marronzinha, porque a gente já poluiu a metade da água da Terra. E essa que é a grande preocupação, Celeste, socorro. Essa outra parte
fica no andar abaixo daquele em que nós estávamos, aquele era o térreo. Aí é uma grande exposição que se chama Água é Saúde. A gente Muito bom. conta, ao longo de 70 e poucos temas, a gente tinha quase 200 temas e tivemos que cortar porque não cabia tudo. Então, a gente começa 23 mil anos atrás, mais ou menos, quando se encontrou o primeiro anzol numa área do Japão, que mostra quando se usou a água para obter alimento, né? Então, aquele anzolzinho feito de osso foi usado para pescar, né? E termina com a água na estação espacial, onde o xixi das pessoas, dos astronautas, é reciclado para que eles possam beber. Porque não é possível como levar se fosse cuidado. uma linha do tempo da água civilizatória, é isso? Exatamente. Mostra quando começou a agricultura, aí como no Egito você tirava a água de dentro do rio e colocava nas plantações, quando foram feitos os primeiros aquedutos na Itália, quando surgiu o primeiro sabão, quando surgiram as escovas de dente, o papel higiênico, os sanitários. Ah, A primeira privada foi desenhada por um inglês, está lá o protótipo desenhado da privada, e foi engraçadíssimo, porque o cidadão fez 2 protótipos. Um para ele usar comercialmente para vender as privadas, e o outro para a prima dele, que era a rainha da Inglaterra na época, e foi a pessoa que ganhou a primeira privada, entendeu? Então tem tudo isso, e aquele homenzinho que você vê ali, com aquele bico de pato, assim, sim, aquilo é um médico no período da da peste pandemia. negra. Aquele bico ali, ele tem uma capa, é exatamente como eles se vestiam, inteiros, na época da peste negra. Eles não sabiam como era transmitido, eles achavam que era pelo ar. Então, dentro daquele bico de couro, eles colocavam ervas que eles acreditavam que espantasse o mal daquela doença. Ficavam inteiros vestidos de preto, e aquele cajado que ele carrega na mão, não era para ajudar ele a caminhar, era para empurrar os doentes, para bater nos doentes, que tentassem se agarrar neles por desespero, porque eles tinham medo de pegar a doença, entendeu? Então, Nossa. ali mostra toda a nossa relação com água e saúde, água e desenvolvimento. Aí é um pedaço da baleia, essa baleia tem 23 metros e meio de comprimento, que é o tamanho aproximado, médio, de uma baleia azul adulta, porque elas podem chegar a 30 metros, mas em média elas têm 23, 25, podem ter 27, pode chegar a 30. Tem outras imagens aí O com a maior baleia. mamífero, né? Ela é o maior ser vivo da Terra em todos os tempos. Ela Sim. vive dentro d'água, e esse esqueleto foi feito, ele todinho com peças de plástico. Ele é um manifesto contra a poluição dos oceanos. Muito Porque bom, muito bom. a cada ano, os nossos oceanos recebem 25 milhões de toneladas de lixo, todo tipo de lixo, sendo que desses 25 milhões, 8 milhões são plástico. Plástico. E esse plástico pode levar até 400 anos para se decompor. E o que acontece? Com as correntes marinhas superficiais, que são as quentes, e mais profundas, que são as frias, elas vão se movimentando e vão formando vórtices, e criaram 5 ilhas de plástico no mundo. E fica aquele plástico que vira uma coisa gelatinosa, porque o sal, o efeito do sal, o efeito do sol, o efeito constante do choque de uma dessas peças contra as outras,
vai desmanchando esse plástico. E o que acontece? Hoje tem plástico dentro do crio, que é um dos animaizinhos pequenininhos, que parece um Menores, camarão. né? Tem plástico dentro de baleia, tem plástico dentro do nosso sangue, dentro do nosso organismo. Nós estamos todos contaminados. Ali a gente mostra que tudo que você compra, você paga em água. Em água. Tem um carrinho de supermercado com todo tipo de produto, imitando o produto original, feito em feltro, por uma artista aqui de Curitiba. E tem uma grande etiqueta. Você pega a etiqueta, o preço do quilo de carne está em litros d'água. Da calça jeans está em litros d'água. Se você tivesse que pagar com água, você tinha que levar quantos caminhões-pipa para trazer as suas compras para casa? As escolhas que nós fazemos todos os dias definem o impacto que a gente exerce sobre a natureza e sobre a água, que é um ativo cada vez mais raro. Existem pessoas que dizem assim, não, mas a quantidade de água no mundo não vai mudar, então isso é um exagero. Não, não é exagero, porque a quantidade de água no mundo não vai mudar, mas se nós destruirmos determinado ecossistema, ela sai daquele lugar e não volta mais para lá. E é lá que aqueles animais vivem, que aquelas plantas vivem e que aquelas comunidades né? O nosso planeta é feito praticamente 70% de água e o corpo humano também, pois o planeta Água oferece essa vivência para você. Existe na parte de água é vida, existe um equipamento que você sobe nele, uma alturinha pequena, ali é uma balança. Imediatamente o equipamento capta o seu peso. Ele não mostra o teu peso, mas ele capta o teu peso. E aí ele te pergunta, quantos anos você tem? Sim. A tua altura, quanto você mede. E aí ele pergunta se biologicamente você possui mais características femininas ou masculinas. Você coloca. Nesse momento que você respondeu a essas perguntas, ele mostra quanto de água existe no teu corpo. E aí ele mostra quanto de água existe em órgãos vitais do teu corpo. Coração, pulmões, rins, quanto de água existe na tua pele, quanto de água existe nos teus ossos. Tudo isso ele mostra. E mostra também uma informação muito importante, quanta água, de acordo com o peso do teu corpo, com a massa do teu corpo, você deveria beber por dia para permanecer saudável. E o mais bonito, Bernadette, é a gente pensar que essa água que existe dentro do corpo da gente, um dia ela já teve no corpo de um dinossauro, ela já veio num meteoro, ela já passou, ela já foi lágrima de elefante, ela já teve dentro de rio e ela nos pertence em algum momento. E ela vai embora, a gente se renova e ela vai pertencer a outro pedaço da natureza. Porque é isso que a gente é. A gente é um pedacinho da natureza, feito pela água, que recebe água, que transmite água, que entrega água. Aquela parte de água é morte, que tem uma água e morte, que tem uma rede de pesca em cima, dentro da sala, é para que as pessoas tenham a visão que tem as tartarugas, os golfinhos, os peixes-espada, as baleias, é a última visão que eles têm, é aquela rede caindo em cima deles, da pesca que acontece em alto mar, e essa pesca, ela não tem interesse nesses animais. O que acontece? Ela mata esses animais dentro dessas redes e os descarta. São mais de 700 mil animais de grande porte mortos todos os anos, descartados pela pesca industrial. É uma quantidade de vida que se perde
são cadeias ecossistêmicas que se quebram por uma pesca que não interessa a ninguém, porque essa pesca industrial, ela prejudica os pequenos pescadores artesanais das costas de todo mundo. E essa pesca não tem dono, ela não tem país, a gente não tem para quem se queixar, porque ela acontece em águas internacionais, com sistemas muito agressivos, que matam animais de grande porte, que pescam em períodos que deveriam ser de defeso, em períodos de reprodução. Então, a gente mostra isso também. A gente mostra os grandes acidentes na parte de água e morte, Exxon Valdez, Mariana, Brumadinho, as encostas do Rio de Janeiro que se desmoronam com o excesso de chuva. E a gente traz ali várias experiências para que as pessoas percebam como nós podemos influenciar negativamente a natureza e prejudicar a água. Tem um outro trechinho, um outro pedacinho ali do museu, em que você encontra a palavra água escrita em todos os idiomas da ONU, né? Mas só que todos os idiomas dos países vinculados à ONU, que são 197 países, só que alguns países têm muitos idiomas. Então, por exemplo, da Índia, nós pegamos diversos idiomas. Da Bélgica, da França e do Brasil, nós pegamos o português e vários idiomas indígenas. Vários idiomas indígenas. O museu fala que água pode ser consumo, está relacionada ao consumo, água é prazer, água pode ser morte se nós não cuidarmos dela, água é preciosa, água é saúde, é desenvolvimento, água é cultura, água é geografia, mas água, acima de tudo, é vida. É de onde nós nos originamos e é dela que nós dependemos todos os dias. Então, independentemente daquilo que as pessoas acreditem, tenham elas uma abordagem holística ou não sobre a vida, sobre o planeta, elas precisam ter consciência, todos nós precisamos ter, de que nós temos de respeitar esse que é o maior ativo da vida, que é a água.